poder do magnetismo que desenvolveram. Claro que para poder acessar uma outra mente, tem que haver conexão entre as duas mentes. Então, uma mente vigilante, ela é muito mais teleguiada do que uma mente disciplinada. Uma mente disciplinada, ela já oferece barreiras, resistência a um processo de magnetização mental. Então, é possível, através de uma obsessão, eu teleguiar mentalmente outra mente no mundo espiritual. E nós já vimos vários relatos na extensa bibliografia espírita de espíritos que utilizam-se desse magnetismo para teleguiar mentalmente outras mentes de encarnados, inclusive instalando chips mentais, fluidos, nas mentes espirituais dos encarnados. Por isso que Jesus dizia: orai e vigiai, para não cair em tentação. Então, se eu não desejo um tipo de perseguição espiritual desse nível, eu tenho que cuidar da minha mente, da qualidade dos meus pensamentos e sentimentos. Tem pessoas que, num processo obsessivo mental, modificam completamente o comportamento e a própria personalidade. É como se fosse outra mente ali atuando sobre elas. Então, tudo isso é explicado pela doutrina espírita. Na palestra, parabéns, excelente palestra. Como conseguimos esse assunto de hoje? Assim, pelo WhatsApp, Cursos Carla Júlia, nós estamos disponibilizando as apostilas de cada módulo, os vídeos de cada módulo e materiais que trabalhamos ao longo da semana nesse WhatsApp, no meu celular, ok? Como posso lidar espiritualmente com as dificuldades que estou enfrentando no meu ambiente de trabalho, principalmente em relação aos meus superiores, sem me desarmonizar? Essa semana eu dei uma palestra sobre superação de conflitos interprofissionais. Isso foi lá na Coppergás. Sempre haverá conflitos interprofissionais nos ambientes organizacionais, uma vez que a convivência numa organização nos leva a vivenciar situações que não são fáceis no cenário organizacional. Quando o clima organizacional predomina a competição e a desumanização das relações interprofissionais, você não vai ter trégua. Você vai passar por processos de assédio moral, processos de autossabotagem, processos de humilhação, de discriminação. Mas tem um detalhe: a competência só incomoda o incompetente. Então ninguém vai perseguir outra pessoa se ela não se sentir incomodada pela competência e habilidade dessa pessoa. Então, a superação dos conflitos interprofissionais exige muita habilidade de comunicação. Primeiro, já tem o meu autoconceito elaborado. Você não define quem sou eu. Você não define minha competência. Então, sua opinião é sua. Então, sua opinião é o direito que você tem de expressá-la. Mas no direito que você tem de expressar a sua opinião, eu tenho o direito de defesa também. Isso quer dizer, em outras palavras, que nós somos afetados quando nós permitimos ser afetados. Existe um sentimento que se chama antipatia entre pessoas. Então, essa antipatia é falta de conexão, falta de semelhança fluídica, falta de similaridade no ponto de vista. Então, naturalmente, uma pessoa antipatiza com outra pessoa. Ao antipatizar, ela poderá levar para a questão pessoal, que é da esfera organizacional. Então, numa divergência, eu transformo em desavença. Na desavença, eu não cumprimento mais você. Na desavença, não enxergo mais você, não dou mais um bom dia, não consigo mais interagir. Olha aí, um conflito interprofissional. Isso poderia ter sido evitado. O problema não é a existência do conflito, é a intensidade e o prolongamento do conflito. O conflito intensificado e prolongado se transforma em assédio moral, ok?
Como você pode se blindar isso? Deixar de valorizar tanto a opinião do outro. Deixar de prestar tanto atenção ao que o outro diz. De valorizar tanto a opinião dele em relação a você. É direito dele pensar o que ele quiser sobre você. Não define quem é você. Ok? Então, a estabilidade mental e emocional lhe dá paz, lhe dá calma. É altamente empoderador. Você tem o direito de pensar o que você quiser sobre mim. O que você pensa sobre mim não me define. Simples assim. Nem me alterei, não precisei ser instrumento da violência e nem fui instrumento contra você. Eu apenas reconheço o direito que você tem de simpatizar ou antipatizar comigo, de concordar ou discordar da minha opinião técnica. Então isso me deixa em paz contra qualquer pensamento ou sentimento alheio. Essa até para mim tem. Ultimamente estou me acordando às 3 horas da manhã. E já ouvi falar que esse horário não é muito bom. O que devo fazer? Me oriente, me explique por que estou acordando sempre nesse horário. Obrigada. Preocupações mentais, emocionais, armazenadas na mente, lhe impedem de adormecer bem. Eu passei por isso um bom tempo. Era bate hora, bate canal. 3 horas da manhã, tinha um relógio biológico que me acordava. Aí eu comecei a perceber o quanto eu estava acumulando pensamentos e preocupações, angústias e aflições, carregando muito nas minhas costas. Se livre disso. Você não muda ninguém. Você não tem o poder de alterar o comportamento de ninguém, sentimento de ninguém. O que estiver na sua alçada, faça. O que não estiver, deixa fluir. Outra coisa, se você está em paz com o que você tem feito, por que você perdeu o equilíbrio pelo que o outro não faz? O problema é do outro, não é seu. Outra coisa, quando eu acordo 3 horas da manhã, o que eu faço? Oro a Deus, acordo tranquila, ou no piloto automático. Me levanto rapidamente da cama. E agora vou trabalhar, vou varrer, vou faxinar, vou organizar. Eu fazia muito isso, 3 horas da manhã. Não tinha sono, não voltava mais o sono, ia arrumar a gaveta, ia arrumar armário, ia arrumar o que eu pudesse arrumar na minha frente. Daqui a pouco estava 5, 6 horas da manhã, o dia amanheceu. Certo? Então assim, nem vale a pena você se angustiar, que se acordou 3 horas da manhã. Se você percebe que não consegue mais dormir, se tranquilize. Fique bem, faça sua prece, vá ler um bom livro, assistir uma boa palestra, vai fazer alguma coisa que você deveria ter feito, mas sem angústia do tempo, sem a pressa de fazer as coisas. E aí a gente anda no piloto automático. Nesse piloto automático a gente se exaure. Daqui a pouco a gente não tem mais nem saúde mental. Não dormiu a quantidade de horas que deveria dormir. Não relaxou. Não cumpriu o ciclo circadiano que é necessário para você descansar bem. Tem um magnésio fantástico, um suplemento que ajuda muito, chamado Preonato. Vocês não sabem o quanto é importante o magnésio Preonato, o glicinato, para você dormir bem. Tua saúde depende do teu sono tranquilo. Essas suplementações são muito valiosas. O corpo está desnutrido dos elementos e alimentos necessários para você dormir bem e acordar bem. Outra coisa, durante o dia, assista bons documentários, boas palestras. Tem um canal no YouTube chamado Estoicismo, altamente recomendado. A doutrina estoica, que é um ramo da filosofia, ela é atemporal, maravilhosa.
Tem vários canais sobre a doutrina espírita com palestras maravilhosas. Tem um canal apenas dedicado a Jung, o estudo de Jung, Carl Gustav Jung. Ou seja, você pode adquirir um bom hábito diário de, enquanto está fazendo uma atividade, você está escutando aquela palestra. E você vai internalizando, vai absorvendo, vai desacelerando o automatismo mental e cerebral. Não faça 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Desacelere mentalmente. Se dê o tempo necessário para iniciar e concluir cada tarefa. Eu não tenho que correr contra o tempo. Eu tenho que melhor administrar o meu tempo. Porque tempo nós temos. Não é? Muito tempo nós temos. Utilizamos mal o nosso tempo. Ok? Aqui são 2 perguntas. Qual a diferença de sonho e desdobramento? O que é caridade moral ou material? O desdobramento você faz, muitas vezes acordado, enquanto médico. Então, para você se desdobrar, você tem que ter a faculdade medianímica do desdobramento. Eu tenho essa faculdade. Então, durante o relaxamento, entre em conexão com o meu guia espiritual, eu posso me desdobrar, conversar com ele, com outras entidades, em algumas regiões do mundo espiritual. Isso se chama desdobramento. O sonho é quando você, durante o sono, você se desprende parcialmente do corpo, porque não é 100% esse desprendimento, e você vai viver no mundo espiritual. Ali você tem conversações, você visita outras casas, entra em diálogo com outros espíritos, que estejam no mundo espiritual, que estejam ainda encarnados. Você pode visitar pessoas, você pode fazer atividades. Então, as nossas atividades durante o sono material são proporcionais à nossa capacidade de se desprender do corpo e viver no mundo espiritual. Então, quem bem soubesse, se espiritualizaria no mundo material. Quanto maior a espiritualização, melhor aproveitamento e resultados você terá durante o sono material. Então, durante o sono material, a gente pode trabalhar muito. Inclusive, em benefício dos nossos entes queridos e pessoas queridas. Então, para dormir, eu preciso me preparar para dormir. Aí entra a ciência do sono. Então, nessa ciência do sono, eu me tranquilizo depois de uma certa hora, eu vou desacelerando o meu ritmo, não faço ingestão mais de alimentos, fico na penumbra, porque o excesso de luz afeta o cérebro, não pego mais em celular, crio o hábito de dormir cedo. Quanto mais cedo eu durmo, melhor a minha qualidade de sono e melhor a minha qualidade de vida. Então, mais importante do que a quantidade de horas que eu dormi foi a profundidade das horas que eu dormi. Então, o desprendimento parcial do corpo material revitaliza o corpo ou não. Eu posso acordar, retornar para o corpo mais cansada do que quando eu fui dormir. Excesso de atividade, excesso de pensamentos, excessos de preocupações que vão roubando minha energia mental. Então o sono é um período sagrado. Eu preciso do sono para a minha saúde física, mental e espiritual. Então eu vou me preparar para esse sono. A outra pergunta, o que é caridade moral material? A caridade moral é aquela que independe dos seus recursos materiais. É a caridade que se aplica à capacidade que você tem de escutar, a capacidade que você tem de acolher, a capacidade que você tem de se doar ao seu semelhante. E a doação
do sentimento, doação do pensamento, doação do tempo, desprendimento dos seus fluidos, para que, ao desprender seus fluidos, você possa ajudar no processo de cura de uma doença alheia. Então você está se doando recursos seus. Essa é a caridade moral. A caridade material é o teu desprendimento de coisas materiais. Você doa algo material. E você doa algo material para ajudar a amenizar o sofrimento do outro. Que pode ser de fome, que pode ser um sofrimento material, financeiro. Então tudo isso deriva da caridade, ok? Se tivemos várias encarnações, em cada uma adquirimos uma personalidade. Sim, cada encarnação você tem uma nova personalidade. Várias variáveis vão interferir na estruturação da nova personalidade. Essa personalidade tem a ver com o conjunto de experiências novas que você está vivenciando, com o núcleo familiar que você convive, os grupos sociais que você convive diariamente, tua história de vida atual, que é uma história de um livro com páginas em branco. Então, essa nova personalidade lhe moldará novas vivências, novas experiências, novos traços de personalidade. Minha personalidade de outra encarnação é totalmente diferente dessa. Então, nós teremos uma nova história, um novo recomeço, novos relacionamentos, uma nova família e novas experiências. Então, a personalidade é inerente a essa história atual que você está vivendo na tua reencarnação. Como o kardecismo analisa as guerras atuais no mundo? É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele porque o escândalo vier. É necessário que haja destruição, mas ai daquele que destrói. Então, tudo é motivado pelo egoísmo. As guerras são motivadas pelo egoísmo. O mundo não se pacificou. Nós somos ainda seres humanos violentos e ambiciosos. Então, em nome dos recursos naturais que um país tenha, eu me arvoro no direito de me empoderar, de me apoderar desses recursos naturais desse país. Então, por trás de cada decisão de guerra entre países, existe o egoísmo como causa originária. Haverá um tempo que as guerras cessarão, quando o nosso planeta se transformar num planeta de regeneração. O mal não vai mais predominar sobre o bem. Mas até que isso aconteça, eu preciso eliminar a violência que existe dentro de mim. Enquanto eu for instrumento da violência, eu estarei gerando violência nas pessoas também. Durante a sessão de desobsessão, a mensagem repassada através do médium é de algum obsessor seu ou uma mensagem aleatória? A desobsessão é uma reunião mediúnica onde agrega médiuns de incorporação e médiuns doutrinadores. Qual o objetivo da desobsessão? Doutrinar os espíritos que nos perseguem. Então é um grande tratamento emergencial, é um grande tratamento de esclarecimento. Obviamente que ninguém modifica, ninguém modifica pensamentos e sentimentos em 5 minutos. Ali são os primeiros contatos. Para que esse espírito seja trazido para a desobsessão, vocês imaginem o trabalho que a equipe espiritual tem de trazer uma entidade dessa. E vocês colaboram ao comparecerem, ao se submeterem a um tratamento espiritual.
vocês estão fazendo um grande trabalho de benefício a essas entidades. O espírito se transforma no espírito obsessor por quais razões? Pelo ódio, pela revolta, pela paixão exacerbada, pela saudade, pela não aceitação do desencarne, ou simplesmente por mera afinidade. Então, quando um médium encarnado incorpora a entidade, quanto mais disciplinado o médium for, melhor e mais fidedigno ele será à mensagem espiritual. Isso exige disciplina do médium. Um médium disciplinado, ele irá ser um bom intérprete dos espíritos. Um médium indisciplinado poderá tomar a frente do espírito e poderá dizer coisas que o espírito não quer dizer. Então isso exige do médium disciplina. Geralmente uma desobsessão tem médiums já muito treinados, médiums formados na condição da interpretação dos espíritos. Então, mediunidade possibilita você interpretar, você mediar a comunicação entre os espíritos e os encarnados. São médiuns mais experientes. Como são médiuns mais experimentados, eles já acumulam a experiência da prática mediúnica de anos. Por isso que não pode qualquer médium adentrar-se na reunião de desobsessão. Imagine que reunião de desobsessão é uma grande UTI. Uma UTI onde se exige profissionais altamente especializados. Isso não quer dizer que o médium moralmente esteja além do consulente. Não. Quer dizer que o médium compromissado com a própria mediunidade coloca a mediunidade a serviço dos espíritos. Se o médium estiver em equilíbrio, mais facilidade ele oferecerá para o processo de intercâmbio. Basta um desequilíbrio para prejudicar a própria comunicação do médium. Por isso que não é fácil você entrar em conexão com os espíritos. Estou na rádio AM, quero sintonizar com a rádio FM. Não consigo. Então, cada um de nós entra na conexão da frequência vibracional. Então, um médium experimentado é aquele que, antes do espírito incorporar através dele, ele já sabe o grau de sofrimento do espírito, independentemente do que o consulente esteja vivenciando. Então, o espírito não precisa nem falar nada e o médium já sente a condição de sofrimento do espírito. Por quê? É uma comunicação fluídica do fluido do médium com o fluido do espírito. É uma junção perispiritual. O corpo perispiritual do espírito juntando-se ao corpo perispiritual do médium encarnado. Ok? Porque mãe e filha não se entendem. O que falta para uma união de amor? A reencarnação, ela ocorreu para que houvesse o perdão recíproco de ambas as partes. Na convivência diária, há o entrechoque de opiniões, de valores, de visão de mundo, de atitudes e comportamentos. Então, a convivência em família é aquela grande oportunidade que eu tenho de aprender a conviver com alguém absolutamente diferente de mim. É fácil? Não é. Na convivência, eu vou aprender a suportar alguém tão diferente de mim. Muitas vezes, o nosso nível de intolerância nos torna seres humanos insuportáveis de convivência. As discussões dão lugar à convivência amena que deveria existir entre mãe e filha. A mãe deveria ser um instrumento inspirador de afeto, de compaixão, de acolhimento, de cuidado. A mãe
deveria ser vista pela filha como aquele ser humano que lhe deu a vida, que lhe deu a oportunidade de voltar ao planeta Terra. Por menos afinidade que existe entre mãe e filha, gratidão filial é algo fundamental. Quando eu não tenho gratidão filial, eu culpo minha mãe, culpabilizo ela, critico ela, condeno ela, cobro dela as menores atitudes que ela muitas vezes não tem, e me torno um carrasco implacável contra minha mãe. O inverso também pode ocorrer. Uma mãe narcisista que atormenta a filha. Não é fácil você ter uma mãe narcisista. Uma mãe que beira ao perfeccionismo e não suporta conviver com os erros da própria filha. E culpabiliza a filha por todos os erros que ela comete. Então, a relação que deveria ser uma relação de amor recíproco, de cuidado, de afeto, de acolhimento, se transforma numa relação neurótica, adoecida, uma relação de culpabilização e de julgamento. Então aí você vê muitas vezes que a filha não suporta a mãe e a mãe não suporta a filha. Não é fácil um cenário desse. Muitas vezes você vê uma mãe que espanca a filha, que humilha a filha, maltrata a filha e compete contra a filha, ou vice-versa. Então, a desestrutura afetiva, emocional e familiar afeta mais o nosso psicológico do que nós possamos admitir. Os 5 anos que eu trabalhei com adolescentes autores de ato infracional, e a maioria deles tinha vivência em drogas, um elemento em comum entre eles era desestrutura familiar. Então, o papel de mãe é sagrado, mas nem todas as mulheres estão preparadas para desempenhar essa missão tão sublime. O papel de filha é sagrado, mas nem todas as filhas estão preparadas para admitir a gratidão filial. E assim vai. Quando se sente arrepios do lado direito, significa coisa boa, e esquerda coisa ruim. Aos 16 anos de idade, a primeira vez que eu fui no centro espírita era a Centelha de Jesus. Estava sentada e comecei a sentir arrepio de um lado. Morria de medo dos espíritos. Daqui a pouco senti arrepio do outro lado. Não tem um lado bom e um lado ruim. Certo? Você pode ter uma sensibilidade mediúnica e você sentir a presença dos espíritos. E ali você está se arrepiando. E ali você está captando a existência desses espíritos. Isso não é algo negativo. É a tua sensibilidade mediúnica. Se você não tivesse sensibilidade mediúnica, você não pressentiria a presença dos espíritos junto a você. Não é? Sabemos que não devemos chorar pelo ente querido que desencarnou para não atrapalhá-lo em sua caminhada. Mas como pode uma mãe chorar, não chorar e lamentar a morte de seu único filho tão desejado e esperado e amado? O sentimento de saudade é um sentimento justo. Só quem ama sente saudade. Você não sente saudade de quem você nunca amou. Lágrimas, natural. Você sente saudade. Você sente saudade de encarnados, quanto mais dos desencarnados. Dos seus entes queridos, pessoas que foram tão importantes na sua vida e que ninguém consegue preencher o afeto dessas pessoas, as memórias dessa pessoa. Então, chorar é natural. Tem choros e choros. Tem o choro da saudade e tem o choro da revolta. Nós não estamos falando do choro da revolta. Estamos falando do choro da saudade. Outra coisa, imagine vocês, como aconteceu com o André Luiz, no livro Nosso Lar. Quem já leu o livro Nosso Lar aqui?
No livro Nosso Lar, quando ele foi visitar, depois de muitos anos, e foi autorizada a visita dele, a esposa que ficou, o choque que ele levou quando chegou na casa, não tinha mais um retrato dele, uma lembrança dele. Ninguém falava mais o nome dele. E para a surpresa dele, ele encontrou a esposa tão amada, casada novamente. E chorando pela atual esposa, e não por ele, que é martírio. Chorando. E aí, o trabalhador acompanhando ele disse: você agora vai ter que ajudar o marido da sua esposa, aplicando o passe dele. Veja, não é fácil. Então a missão dele agora era aplicar o passe no atual marido da esposa dele. E só teve um filho que se lembrou dele, o mais novo. Isso quer dizer, em outras palavras, que as nossas lembranças geram carinho e afeto nos entes queridos que partiram, não é? Não vamos esquecê-los. O que não quer dizer que a gente não tenha que atormentá-los também. E não está saudável, não é? Então a lembrança ela é muito bem-vinda, ok? Os sentimentos não se rompem com o processo da desencarnação. É muito comum nós lidarmos com pessoas que pedem muitas vezes uma palavra, uma página, um trecho de um ente querido que já partiu. Quem não quer receber uma comunicação de uma mãe, de um pai, de um filho? E se você teve um filho e esse filho partiu, é natural o seu sentimento. Agora tem um detalhe: esse filho partiu com a autorização do nosso Pai, do nosso Deus. Ele concluiu a etapa da vida dele e ele agora está assinando outros ares. E nós temos um papel muito importante junto aos filhos, independentemente deles estarem ou não no mundo espiritual. A nossa prece, enquanto mãe, abre as portas dos céus. Já ouviu falar disso? Não tem uma prece de uma mãe que não seja ouvida pelo mundo espiritual. Porque é o amor mais incondicional que existe nessa terra. Então vamos orar pelos nossos filhos. Olha, esse filho tão amado meu que partiu, eu não conheço nenhuma dor maior do que a dor de uma mãe que perde um filho. Não tem. E de um pai que perde um filho, não é? Se esse filho é muito amado. Então ore por ele, ajude ele no mundo espiritual, a melhor se adaptar ao mundo espiritual, que ele continue progredindo no mundo espiritual, que ele seja bem assistido nos hospitais, frequente as universidades do mundo espiritual e se prepare para a futura reencarnação. Quem sabe esse filho não voltará para a mesma família mais adiante? Quem sabe? Vi uma borboleta cor grafite e prata brilhante em minha cozinha. O brilho me fez olhar e a vi nitidamente linda por uns 3 segundos. E ela olhava e sumiu a imagem dela. Vocês já observaram que os animais têm um papel a desempenhar em nossas vidas? É uma missão espiritual. São mensageiros de Deus. Aquele animal que chega na sua casa, que lhe visita, que você adota, que você ama, cuida, é um mensageiro de Deus. Quanto de amor ele não transmite para você? Então isso aqui é uma visita linda. Vi uma borboleta com grafite e prata, brilhante, em minha cozinha. O brilho me fez olhar e a vi nitidamente linda, por uns 3 segundos, e ela brilhava e subiu a imagem dela. Quem sabe uma visita espiritual você não recebeu? Não é? Às vezes é um passarinho, às vezes é uma borboleta, um beija-flor. Quando você abre a janela, vê o beija-flor ali. Daqui a pouco ele desaparece. Presente de Deus.
Agradeça a Deus. É impressionante como Deus nos presenteia de formas tão sutis. Olha, quando nós convivemos com os animais, nos tornamos seres humanos melhores. Acreditem nisso. É impressionante o quanto eles nos ensinam a demonstrar fé e amor. Cada um na sua peculiaridade, no seu estágio evolutivo. Eles nos ensinam como nós deveríamos ser uns com os outros seres humanos. Não se concebe maltratar um animal. Não se concebe você deixar o animal faminto. Você viajar e abandonar o animal nas ruas. Faça isso. Não faça isso. O animal muitas vezes é capaz de passar anos naquele lugar esperando o dono voltar. Veja. Esperando a lealdade de quem foi desleal com ele, desumano com ele. Então nós temos muito a aprender. Muito a aprender. Vocês imaginam o trabalho de uma árvore para ofertar frutos? Não é? Na casa de mamãe tem um pé de limão. É uma bênção aquele pé de limão. Quando oferece limão, é mais de 100. Que trabalho descomunal daquela árvore para ofertar o alimento. E você agradeceu por isso? Você não aprendeu a lição que a natureza lhe oferece? Imagine uma flor para desabrochar. Que trabalho a natureza não oferece para ofertar uma flor para o ser humano? Um pomar é uma coisa maravilhosa. E eu simplesmente só retiro o alimento e não agradeço o alimento que o pomar me oferece. Então nós teríamos que ter a sensibilidade de conviver com a natureza, agradecendo a natureza por tudo que ela nos oferta e não ameaçar a própria natureza. O poder de destruição do ser humano é terrível, porque ele tem o poder da autodestruição. Se ele é capaz de se autodestruir, imagina o que ele não é capaz de fazer ao próximo. De quanto de prejuízo ele não é capaz de ser instrumento? Não ofenda o outro, não prejudique o outro. Pode ser um ser humano, pode ser um animal, pode ser a natureza como um todo. Não prejudique. Não abra os vidros do carro e jogue no lixo. Quando o carro estiver em movimento, não polua o meio ambiente. Tua responsabilidade. Vai na praia, deixa o rastro de sujeira. É isso que a gente está acostumado a fazer. Poluir o planeta Terra, destruir o planeta Terra, destruir relacionamentos, destruir a esperança. Que tipo de planeta nós estamos deixando para nossos filhos e netos? Já pensaram nisso? Eles vão herdar um planeta infinitamente mais difícil do que um dia nós tivemos. Nunca se sentiu tanto calor como na atualidade. A qualidade do ar está terrível. A qualidade da água está terrível. Os alimentos estão poluídos. Responsabilidade nossa. Cada um faça a sua parte. Cuide do teu lixo. Não polua o meio ambiente. Trate bem os animais. Trate bem as pessoas. Aquela vovozinha na tua casa, aproveite o tempo de vida que ela tem. Talvez amanhã não esteja mais. Passe horas escutando ela. Deixe ela falar. Deixe ela relembrar o passado, as memórias dela. Vá tomar uma xícara de chá com a sua avó. Com um pedaço de bolo com ela. Se doe no prazer de se doar no tempo que ela precisa teu, como neto, como filho, como parente. Não deixe ela na solidão. Filhos fazem isso com os pais. Não tem tempo para almoçar com a mãe, com o pai. E a mãe e o pai teve a vida inteira para se dedicar a eles. Eu não posso mais me fazer presente na vida da minha mãe e do meu pai. Que tipo de filho você é?
Você não leva mais a sua mãe no cinema? Você não leva ela mais no restaurante? Você não passa horas escutando a mesma história que ela contou lá atrás e não lembra mais? E você não tem paciência com ela? Aniversário da tua mãe, você não foi capaz de dar um presente a ela? Não foi capaz de se presentear, se fazer presente na vida dela? E dar aquele abraço e dizer: minha mãe, como eu te amo. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Qual é a mãe que não gostaria de ouvir isso do filho? Toda mãe gostaria. E por que você não se faz presente na vida da tua mãe e teu pai? Pessoas que dedicaram a vida inteira por você, viveram com você e para você, e agora na tua fase adulta você esqueceu de quem você é, da gratidão que você deveria ter pelo seu pai e sua mãe. Você esqueceu o irmão, abandonou o irmão, os parentes e vive a vida da ilusão? Se volte para a tua família, homenageie a tua família, cuide da tua família. Se você não cuida, quem vai cuidar? Não é assim? Para o desencarne de Divaldo, Joana de Ângeles irá reencarnar. E Chico Xavier? Só Deus sabe. Eu não gosto de fazer previsões, salvo se os Espíritos disserem, sem sombra de dúvida, que ele vai retornar um dia como missionário. Chico Xavier foi o maior médium que o Brasil teve, nenhum outro se compara a ele. O brilhantismo de Chico Xavier se deu não só pela obra, mas pelo exemplo que ele vivenciou. A caridade foi uma temática constante 24 horas na vida dele. Chico Xavier é simplesmente magnífico, maravilhoso, um espírito de luz. Divaldo é outro. E assim a humanidade é presenteada por missionários que pela misericórdia e compaixão retornam ao planeta Terra para auxiliar, inspirar os melhores sentimentos nas pessoas. Isso é uma missão. Você inspirar os melhores sentimentos das pessoas. Você ser intérprete dos espíritos. Você falar por intermédio de entes queridos que agora dirigem palavras de compaixão, misericórdia e saudade para aqueles que ficaram. A obra fala mais do que as próprias palavras desses médiuns. Chico Xavier foi luz e é luz por onde ele passar. Assim como Divaldo e outros médiuns abnegados. Deus permita que eles retornem no tempo necessário que for planejado pelo mundo espiritual. Já foi dito a Chico Xavier que ele não iria retornar ao Brasil. Ele lamentou muito, não é? Mas queria retornar nos países árabes, países palestinos, uma missão gloriosíssima. Só um espírito missionário poderá desempenhar essa missão de pacificação entre os povos. E ele era um pacificador. Era e é um pacificador. Boa noite. Como saber qual guia está se comunicando comigo? Durante uma noite de sono, acontece às vezes, escuto mentalmente pontos cantados. Qual é o propósito? É alguma entidade trabalhando? Primeiro item, como saber qual guia está se comunicando comigo? Existe uma diferença muito grande, fluídica, entre os espíritos. Um espírito, para se classificar como guia espiritual, ele tem as emanações fluídicas mais sutis, mais elevadas do que o próprio guiado. Então, a primeira coisa que você vai sentir na presença de um guia espiritual é o bem-estar que ele vai transmitir a você. Você vai se sentir bem, você vai sentir paz, você vai se sentir sereno na presença de um guia espiritual. Quem é esse guia espiritual? É aquele guia que tem a missão de lhe encaminhar na vida, de lhe proteger, de lhe orientar, de lhe auxiliar.
Qual o nome dele? Pouco importa. Pouco importa o nome do nosso guia espiritual. Ele pode se apresentar como João, como Felipe, como Carmen, o nome que ele quiser dar. Mais importante do que o nome que ele venha a dar é a presença dele. Ora, muitas vezes nós desejamos que o nosso guia espiritual venha até nós. Que tal nós irmos até ele? Atraí-lo através da nossa boa mentalização, nossas orações. Então eu posso me apresentar ao meu guia espiritual, estabelecer uma conexão espiritual com o meu guia espiritual, me fazer mais próxima dele. Imagine que eu estou na rádio AM, ele está na FM. Falta sintonia. Então, a sutileza da minha frequência vibracional, dos meus bons pensamentos, dos bons sentimentos, elevará o meu padrão vibracional. Então, ao elevar o meu padrão vibracional, menos obstáculos o meu guia espiritual enfrentará para melhor se comunicar comigo. Claro, se eu tiver mediunidade ostensiva, conseguirei ouvi-lo, ou escutá-lo, ou vivenciar a presença dele, enxergá-lo, me comunicar intuitivamente com ele. E ele se fará presente. Mas se eu não tenho mediunidade ostensiva, nem por isso ele deixará de se fazer presente na minha vida. Eu é que tenho que agora estabelecer uma conexão espiritual com ele. O segundo item aqui da pergunta é: durante uma noite de sono, acontece às vezes, escuto mentalmente pontos cantados. Qual é o propósito? É alguma entidade trabalhando? Pode ser. Nós temos várias frequências vibracionais, vários níveis evolutivos no plano espiritual. Tem entidades que trabalham em terreiros, em bandas, em candomblé, em outras religiões africanas. Tem entidades que utilizam esse tipo de forma para orar em benefício daquele consulente, daquele encarnado. Tem entidades que rezam usando o terço. Tem entidades que fazem vários tipos de trabalho para amenizar e suavizar o próprio caminhar nosso evolutivo no planeta Terra. O importante é que criemos uma boa ambiência espiritual. Uma ambiência onde os espíritos se sintam agradavelmente atraídos para a nossa convivência. Estou falando aqui de uma coisa muito importante. Eu agora não vou mais repelir a presença dos espíritos. Eu vou atraí-los. Espíritos benfazejos, espíritos benéficos, espíritos do bem. Como eu vou atrair essa qualidade de espíritos? Pensando no bem, sentindo o bem, vibrando no bem. Uma melodia suave é um imã para atrair um bom espírito. Bons pensamentos é um imã. Imagine nós praticando a caridade diariamente. Você atrai naturalmente os benfeitores espirituais. Porque você gera uma ambiência agradável. Ambiência agradável é aquela ambiência que não repele a boa presença espiritual. Os bons espíritos não se sentem refratários em se aproximarem de você. Imagine você se aproximando de alguém que tem péssimo odor, de uma pessoa suja, uma pessoa maltrapilha, uma pessoa que não tem bons hábitos de asseio. Quem quer se aproximar? Então eu posso agora modificar minha frequência vibracional, minha ambiência espiritual por um conjunto de bons hábitos. Então agora eu vou falar no bem, pensar no bem, sentir no bem e praticar o bem. Aí eu atraio naturalmente benfeitores espirituais. Olhe, a gratidão, a compaixão, a misericórdia desses espíritos conosco é muito grande. Até para quem não merece.
imagine para quem merece. Então, você quer receber uma boa visita espiritual na sua casa? Faça o Evangelho no lar. A reunião do Evangelho no lar. Faça suas orações. É incrível. É incrível como um lar em que predomina a concórdia, a união, a fraternidade e o respeito, os espíritos benfeitores se sentem atraídos para esse lar. Agora, vá ter discussões, vá ter agressões verbais ou físicas, repele a presença dos benfeitores espirituais. Então, todos nós temos um guia espiritual responsável pela nossa evolução aqui na Terra. Tem entidades, nós temos entes queridos, amigos espirituais, parentela espiritual, que vai além da consanguínea, que são espíritos afins, espíritos amorosos, que nos dedicam amor e cuidado. Então, benditos sejam todos esses espíritos. Façam assim, todos os dias, antes de dormir. Meu guia espiritual me ajude, me proteja, me auxilie, oriente a minha caminhada aqui na Terra. Me dê sabedoria, discernimento para distinguir o que convém e o que não convém. Me ajude a me tornar um ser humano melhor. Olhe ao seu guia espiritual e ele vai se aproximar, ok? Só tem agora assim, acho que vai dar para ele. Pergunta: em Las Vegas, nos Estados Unidos, existe um imóvel que, em forma de planeta, nesse recanto existe uma demonstração de destruição do planeta Terra e também uma apresentação de pessoas voando e indo em direção ao centro, a outro planeta. O que a doutrina espírita pode dizer sobre essa apresentação? Existe em Las Vegas. Será que a humanidade já está preparando para o novo mundo? Eu não entendi bem a pergunta, não. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, existe um imóvel que, em forma de planeta, nesse recinto existe uma demonstração de destruição do planeta Terra e também uma apresentação de pessoas voando e indo em direção a outro planeta. O que a doutrina espírita pode dizer sobre essa apresentação existente em Las Vegas? Será que a humanidade já está preparando para o novo mundo? Veja, o Museu do Amanhã, não sei quem conhece aqui. Alguém conhece? Conhece? Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Muito interessante esse museu. Ele apresenta indicadores atualizados a cada segundo. Indicadores do planeta Terra. Então é comum você ver em ambientes como museus, obras que nos levem à reflexão do futuro da humanidade. Isso está sendo cada vez mais discutido no mundo científico, né? Uma verdade inconveniente é um documentário que ganhou o Oscar de melhor documentário, feito por Bill Gates. Bill Gates não, aquele vice-presidente dos Estados Unidos, como eu esqueci agora. Al Gore. Al Gore, ele fez um documentário que foi um primor há mais ou menos uns 12 anos atrás. Uma verdade inconveniente. Ele pesquisou junto no mundo científico e visitou os principais pontos do planeta em que demonstrava as sequelas e consequências das mudanças climáticas. Então foi um documentário muito bem feito, que tanto que ganhou o Oscar. E nesse documentário, que ele não é curto, é bem longo o documentário, mas ele já sinalizava 12 anos atrás, o mundo científico já sinalizava o que está acontecendo agora. A quantidade de vírus se proliferando, as mudanças climáticas, a elevação do nível do mar.
Então nós temos todo o mundo científico alertando os nossos gestores e líderes mundiais quanto às consequências das mudanças climáticas. Então, se existe uma casa dessa em Las Vegas, um museu, chame lá o nome que for, mostrando as consequências, isso já era previsível. A própria doutrina espírita fala sobre a lei de conservação e lei de destruição. No livro dos Espíritos, na Gênesis, se fala sobre a nova era, a mudança da transição planetária. Isso há quê? Há mais de 150 anos atrás. Os Espíritos já previam tudo isso. Então, a fase de conclusão da transição planetária está prevista para 2057. Daqui para lá, muitas catástrofes vão ocorrer. Vai acontecer o ápice do sofrimento para uma mudança consciencial do próprio planeta Terra, e que novos espíritos retornarão num grau evolutivo muito superior aos encarnados atualmente, para fazer progredir mais rapidamente o planeta Terra. Eu assisti um vídeo hoje de Greg Braden, um dos maiores cientistas da atualidade, em que ele se especializou na conexão entre ciência e espiritualidade, comprovando a existência de Deus numa linguagem científica. Joe Spencer é outro cientista mundialmente reverenciado, em que ele fala da espiritualidade, da ciência. Então o mundo científico está se tornando cada vez mais espiritualizado. Isso é fenomenal. E comprovando o que a doutrina dos Espíritos já nos trazia há mais de 150 anos atrás. Veja aí o avanço da ciência, não é? Muita paz. Gente, já estamos na nossa hora. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus pela oportunidade dessa aula maravilhosa que nós tivemos no dia de hoje. Que cada um de nós possa levar para os seus lares todo o ensinamento, o mínimo que a pessoa possa absorver e possa vivenciar. Porque o importante não é só escutar, o importante é também procurar vivenciar e modificar, porque a doutrina dos Espíritos, ela é a doutrina que faz com que a gente não se torna perfeito de uma hora para outra, mas cabe a cada um de nós olhar para dentro de cada um de nós e procurar ver os nossos próprios defeitos. E a partir daí é quando vamos fazer parte também desse momento de crescimento do planeta Terra. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos ajude a compreender os seus ensinamentos. Que todos tenham uma boa noite, que Deus nos proteja, hoje, agora e sempre.